Caros alunos, o objetivo desse vídeo é dar seguimento às aulas de modelagem no programa SAP 2000. Nesse vídeo, eu vou modelar este pórtico plano. E só lembrando que antes de vocês começarem com essa modelagem, eu sugiro que deem uma olhada no outro vídeo com a modelagem da viga, onde são apresentadas de forma mais calma todas as ferramentas de modelagem do programa. Então, antes da gente ir para o programa SAP 2000, vamos posicionar esse pórtico plano dentro do sistema cartesiano do programa. Então, eu vou optar por uma facilidade do programa de desenhar essa estrutura no plano X, Z, onde, para uma distribuição de mão direita, o eixo Y vai estar aqui, na terceira direção, apontando para o fundo. Tendo essa referência, quando a gente começar a fazer a discretização, na direção do eixo X nós necessitaremos duas linhas de grid, uma aqui e uma aqui, para representar ambos os pilares. Na direção do eixo Z serão necessárias três linhas de grid, uma para representar os apoios, outra para representar essa viga a 3,5 metros de altura e uma terceira para representar esta viga a 6,5 metros de altura. E na direção de Y, como todo o pórtico está contido no plano Y igual a zero, basta uma linha de referência. Então, vamos para o programa. Primeira coisa de sempre, unidade. Vamos trabalhar aqui no canto inferior direito em quilonewton metro nesse caso. Eu vou trocar a unidade aqui para quilonewton metro e grau Celsius. Vou vir aqui em arquivo novo, File New Model, a unidade está correta e vou criar o meu grid. Lembrando, na direção de X nós precisaremos de duas linhas, na direção de Y apenas uma para conter o plano e na direção de Z são necessárias três. Quanto aos espaçamentos, vamos dar uma olhada lá no nosso pórtico. Em X há apenas um espaçamento de 6 metros aqui embaixo. Então, na direção de X, 6 metros. Em Y, como eu tenho apenas uma linha, não tem sentido falar de espaçamento. Qualquer valor que esteja apresentado aqui estará correto, já que eu tenho que ter no mínimo duas linhas de grid para definir um espaçamento. E em Z, vamos voltar para a figura, eu tenho dois espaçamentos, um de 3,5 metros e um de 3 metros. Como eu não consigo definir espaçamentos diferentes nesta etapa, eu vou colocar ambos com 3,5 metros e depois a gente edita isso para fazer aparecer o outro espaçamento. Então aqui em Z eu vou pôr 3,5 metros. Aqui na posição do grid, se eu manter 0, 0 e 0, só para recordar, ele vai colocar o sistema cartesiano no ponto inferior esquerdo da estrutura. Se eu colocar valores, eu desloco o desenho e mantenho o plano cartesiano no local. Por exemplo, se eu colocar na direção de X o valor menos 3 metros, ele vai mover o desenho 3 metros para a esquerda e o sistema cartesiano vai ficar aqui no meio. Algo que a gente pode fazer se necessário. Não é esse o caso, não tenho simetria de carregamento para tirar a vantagem de colocar o sistema cartesiano no meio, vou deixar ele aqui no cantinho mesmo. Então, tudo está lançado, vou dar OK. Ele gerou duas janelas, uma que está mostrando o plano XY e outra que está mostrando uma perspectiva tridimensional. Como nós vamos desenhar no plano XZ, eu vou ativar essa opção e vou fechar uma das janelas para trabalhar com uma por enquanto. Então, vou fechar a janela tridimensional e nessa janela vou selecionar o plano XZ. Preciso editar o grid, já que os dois espaçamentos em Z são de 3,5 metros. Então, vou dar um duplo clique numa das linhas do grid. E ele vai abrir a edição do grid. Lembrando que você pode clicar com o direito em qualquer área dessa parte preta e editar grid. Também é um caminho para chegar aqui. Então, lembrando, é mais fácil a gente trabalhar com o espaçamento e não com a coordenada, por isso que eu vou trocar por espaçamento.
E na direção de Z aqui, ó, eu tenho 3 linhas de grid e 2 espaçamentos. Por isso, não mexam com esse 0 aqui, porque ele está indicando que eu tenho só 2 espaçamentos e 3 linhas. O primeiro espaçamento é sempre contado no sentido do eixo Z. Então, se a gente voltar para a nossa figura, o Z aponta para cima, o primeiro que vai aparecer na lista é o 3,5 e o segundo é o 3 metros, seguindo aí o sentido do próprio eixo. Então, o primeiro já está aqui com 3,5 e o segundo vai ser 3 metros. O espaçamento em X já está correto, eu só vou dar OK e ele já vai ter editado o meu grid para os espaçamentos corretos. Vou salvar o arquivo, File Save As, lembrando de sempre salvar isso aqui dentro de uma pasta, tá? Eu já tenho uma pasta modelo, vou chamar isso de exemplo 2. Nesse ponto agora, a gente vai começar da esquerda para a direita do menu de definição até chegar no menu de análise. Então, olhando a minha estrutura, o que eu tenho para definir? Material, com essas propriedades aqui. Seções transversais também serão definidas. Os grupos de cargas, permanente e variável. Observando aqui que eu, diferente da viga, vou trabalhar um pouco diferente, ou seja, eu tenho a carga permanente, o peso próprio da estrutura não está definido nessas cargas de 8 e 4. Eu vou usar o peso próprio automático que está naquele grupo de load part chamado de DED. O que eu tenho que acrescentar apenas são as cargas indicadas na figura, que são cargas referentes a reações de apoio das lajes e as alvenarias, que também são cargas permanentes. Então, vamos lá para o programa, começar pelo material. Então, definir material. Existem 2 aqui que o SAP já criou, vou ignorá-los e acrescentar um novo, add new material. Vou chamar isso de concreto C20. Eu posso criar quantos materiais forem necessários para o modelo, tá? O tipo de material. Lembrando que essa etiqueta é para uso de norma técnica de dimensionamento. Ao selecionar outros, ele não me coloca as informações de dimensionamento que eu não vou utilizar. Então, olhando meus dados lá, peso por unidade de volume 25 kN por metro cúbico, módulo de elasticidade 3 vezes 10 a 7ª kN por metro quadrado, coeficiente de Poisson 0,2 e coeficiente de expansão térmica 1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Todas as propriedades lançadas, OK. Apareceu na lista o concreto, dou OK de novo. Vou definir as seções, então definir seção, Section Properties, seção de barra, já que os elementos de vigas e pilares são elementos de barra, então Frame Sections. Não tem nenhuma aqui ainda, vou adicionar uma nova, add new property. Elas são tipo usualmente aplicadas em concreto, por isso que eu estou pegando aqui tipo concreto. Não quer dizer que ela é feita de concreto, tá? Ela só vai ser feita do material que eu indicar na seção transversal. Então, elas são retangulares. Ó. A primeira que eu vou criar é o meu pilar, que eu vou chamar de P. E a nossa seção do pilar é de 15 centímetros por 40. O material, aqui na direita, seleciono o concreto C20. Isso aqui sim diz que essa seção é feita de concreto. E a altura, ó, na direção do eixo perpendicular ao eixo 3, são 40 centímetros ou 0,4 metros. E a base, 0,15 metros. Ele vai fazer uma representação. A cor fica a critério de vocês. Eu vou colocar uma cor vermelha para esse material. E vou dar OK. E agora eu vou criar outra seção transversal, nova, retangular, para a viga, que eu vou chamar de viga de 15 por 60. Material concreto C20, altura 0,6 metros e base 0,15 metros. E a cor ela está em verde, eu vou manter o verde aqui. OK também. Observem que os 2 elementos, as 2 seções transversais estão criadas aqui. OK. Ainda dentro do menu de definição, eu tenho que definir os grupos de carregamento, Load Patterns. Lembrando, ó, o DED ele já existe,
Isso aqui é o peso próprio. E o peso próprio é ativado pelo multiplicador 1 aqui no peso próprio. Se eu trocar esse 1 por 0, esse peso próprio automático desaparece. Só usem isso se você usou o z para cima, tá? Porque a gravidade ela tem o sentido contrário de z. Então, se a gravidade não estiver adequada à sua distribuição do plano cartesiano, você não vai conseguir usar o DED dessa forma. Então, o que ele já inclui? Ele inclui o peso próprio da estrutura. Ele vai fazer o valor da área da seção transversal das seções vezes o peso específico do concreto armado que a gente colocou no material, que é 25 kN por metro quadrado, por metro cúbico no caso. Então, o que falta para mim criar aqui? Eu vou criar um outro subgrupo de carga permanente, eu vou chamar de GK, e obviamente não vou colocar peso próprio, por isso coloco 0 aqui e adiciono. Esse grupo eu vou utilizar para lançar aquelas outras cargas permanentes devido às alvenarias e às reações de apoio da laje. E vou criar um para carga variável, chamado de QK, também sem o multiplicador do peso próprio. É muito importante vocês tomarem cuidado com isso, porque o DED mais o GK, isso aqui é a minha carga permanente. O QK é a minha carga variável. Como na combinação a gente vai somar essas cargas, se mais de uma delas incluir o peso próprio pode aparecer duplicado ou, nesse caso, até triplicado aqui. Por isso, ele deve aparecer apenas uma vez, no caso aqui, no DED. Quando eu somar, ele vai ser contabilizado apenas uma vez. Então, feito isso, definidos os nossos grupos, vou dar OK. Vou vir aqui no menu de definição e vou montar as combinações, Load Combination. Criar uma nova. A primeira é uma combinação 1 para estado limite último. Lembrando que ela é uma combinação do tipo soma linear das cargas e dos diagramas. E eu tenho, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Aqui embaixo, 1,4 do FG. E lembrando, no FG de carga permanente, soma-se o peso próprio da estrutura, que é o DED, mais as cargas indicadas na figura. As cargas indicadas na figura nós colocamos como o nosso GK. E das cargas variáveis nós chamamos de QK lá dentro do modelo. Então aqui eu tenho que fazer 1,4 vezes o DED mais 1,4 vezes o GK. E depois mais 1,4 vezes o QK. Isso seria a minha combinação de estado limite último. Então, DED vezes 1,4. GK vezes 1,4 e QK vezes 1,4. Está pronta a combinação de estado limite último. Ok. Vamos criar uma nova combinação para estado limite de serviço, que vai ser a Combi 2, estado limite de serviço, ELS. Mesmo tipo, só que agora ela vai com a carga permanente sem majorar, ou seja, só o DED vezes 1 mais o GK vezes 1. E vai com a carga variável, que é o QK, vezes o coeficiente de 0,3. Está aqui montada a nossa combinação de serviço. Ok? As duas estão na lista. Ok de novo. Vamos salvar. Nesse ponto, todas as definições estão feitas. O que a gente precisa agora é partir para a direita no menu Draw, que estão as ferramentas aqui do lado esquerdo, e desenhar essa estrutura. Então, vou pegar o elemento de barra. Abre-se essa janela em que eu vou selecionar a seção do pilar P1540, opção de cima, barra reta, straight frame, barra contínua, ou seja, nenhuma rótula. E vou desenhar ambos os pilares. Pilar da esquerda. Para sair dessa opção, basta dar Enter e você vem para desenhar o pilar da direita. Enter. E agora a gente pode desenhar as vigas. Então, vou vir aqui na direita, trocar para a seção da viga de 15 por 60 e desenhar a viga de cima. Enter para soltar essa ferramenta de desenho e desenhar a viga de baixo. Enter para soltar a ferramenta. Assim que eu terminei de usá-la, basta pressionar ESC e a estrutura está modelada.
Vamos esperar aqui o SAP fazer o salvamento automático dele. Nesse ponto, aparentemente está tudo ok. Porém, há um detalhe que vale a pena verificar. Quando nós representamos as barras, os eixos locais podem ficar um pouco bagunçados. E em função da posição do eixo local, a seção transversal pode mudar de posição. Então, para ficar mais fácil de verificar isso, quando a gente representou a seção retangular, ela estava em função do eixo 2 e eixo 3. Se o eixo 2 e o 3 não estiverem na posição adequada, corre o risco, por exemplo, da viga ficar deitada, com a maior altura na horizontal, e dos pilares terem a maior altura também na outra direção. Então, nós temos que verificar se o posicionamento das seções é adequado. Uma forma prática de fazer isso é mudar aqui em cima a perspectiva para tridimensional, vir aqui no View Set Display Options e nas configurações gerais que a gente tem aqui, ativar aqui o Extrude View. Isso é uma coisa temporária, não sugiro manter isso ligado. Ok. Ele vai fazer uma representação da seção transversal nas barras, onde será possível observar se elas estão na posição correta. Se estiverem corretas, vou desativar essa função e seguir. Se estiverem erradas, a gente volta na definição de seção e corrige isso, ou usa outras ferramentas que eu ainda não vou apresentar. Mas nesse ponto é possível voltar aqui na definição da seção transversal e trocar a base e a altura de lugar. Então eu vou desligar isso, voltar no mesmo lugar e desativá-lo, e voltar a nossa visualização para o plano XZ. Seções na posição correta, vamos continuar. O desenho está feito, agora nós vamos para o menu Select e Assign, onde nós associaremos todas as informações necessárias nesses elementos. Começando pelas fundações, ou seja, os apoios. No nosso esquema aqui, eu tenho o apoio da esquerda é um engaste e o apoio da direita é um apoio fixo. Vamos colocar isso lá. Os nós não estão visíveis, mas eles existem, tá? Se vocês quiserem deixá-los visíveis, vem no Display Options e onde aqui está Joint Invisible, desliga ele. Pronto. Agora, aqui onde está o nó do engaste, basta selecioná-lo, vir ao menu Assign, Joint, Restrição, já que o apoio nada mais é do que uma restrição de deslocamento. Marca a opção do engaste, em que ele seleciona a restrição para todos os 6 deslocamentos espaciais e dá OK. Essa aqui embaixo é a representação de engaste do SAP. No da direita, a mesma coisa. Selecione o nó onde está o apoio fixo, Assign, Joint, Restrição. Seleciona o apoio fixo, em que ele trava as translações, mas deixa livre as rotações e dá OK. E essa é a representação do SAP de um apoio rotulado. Nesse ponto agora, a gente pode passar para a associação das cargas. Lembrando que a gente tem o peso próprio automático, que já está considerado no modelo naquele grupo DED. Falta lançar no GK o restante das cargas permanentes, que são essas cargas em vermelho aqui. 8 kN por metro na viga de baixo e 4 kN por metro na viga de cima. Vamos lançar isso aí. Então, primeiro a viga de baixo, selecione a viga, Assign, Frame Loads, que é carga de barra, e é uma carga distribuída. O grupo aqui em cima, selecione GK, e como ele é uma carga distribuída na barra inteira, Uniform Load, 8. Observem aqui que ela está sendo aplicada no sistema global, na direção da gravidade. Por isso que o 8 vai positivo. A gravidade é para baixo, lembra? A gravidade está aqui. Então, ela vai positiva mesmo. E vai substituir alguma carga existente. Como não existe nada, ele vai trocar o 0 que tem lá pela carga de 8. Então, OK. Ele já lançou essa carga. Vou selecionar agora a barra de cima e fazer o mesmo processo. Assign, Frame Loads, distribuída. Já está selecionado o grupo GK. Então, só vou colocar a carga aqui de 4 kN por metro. OK. Então, as cargas, olhem, do grupo GK já estão lançadas.
Agora vamos lançar as cargas do grupo QK. Então lembrando, ó, display, mostrar a estrutura indeformada, ele limpa as informações do desenho, não quer dizer que as cargas sumiram. Então as nossas cargas variáveis são essas representadas em verde. Eu tenho uma carga distribuída de 5 na viga de baixo, 2 na viga de cima e cargas concentradas de 6 e 9 aqui. Vamos lá para o modelo para lançar isso aí. Primeiro na viga de baixo, vou selecionar a viga, Assign, Frame Loads, Distribuída, mesmo caminho. Só que o grupo agora que eu vou lançar é o QK. Direção global da gravidade e essa carga é de 5. Vou dar OK, lançou 5. Viga de cima agora, Assign, Frame Loads, Distribuída, carga na viga de cima, 2. OK. E agora faltam duas cargas concentradas. Nesse nó de baixo, a carga era de 6, então seleciono o nó. Assign, agora é uma carga de nó. Joint Loads, força. Ela é uma força, olha aqui embaixo, na direção do eixo X. Então, ó, grupo QK, sistema global, força na direção de X de 6 kN. Ok. Está representada aqui em verde essa força. Não se preocupem por ter desaparecido as outras duas, ele simplesmente não está mostrando as cargas distribuídas, ele está mostrando só carga de nó. E no nó de cima, ó, seleciono o nó, repete o processo. Assign, Joint Loads, forças, grupo QK na direção de X e aqui a força é de 9 kN. Está lá em cima lançada. No display, mostrar estrutura indeformada, a gente limpa estas informações. No caso de quiserem verificar isso, basta clicar com o direito na barra e vir na ficha Loads, que as cargas estão listadas aqui, ou clicar com o direito no nó e vir na ficha Load, que a carga concentrada está listada aqui. Ou no menu Display, Show Load, onde é possível a gente ver as cargas nodais, joint ou das barras. Eu não vou repetir esse processo aqui, vocês podem tentar aí no modelo de vocês. Então, carregamento aplicado, apoios colocados, a estrutura está pronta para ser analisada. Então, saímos do menu de Assign e vamos para o menu de Análise. No menu de Análise, a primeira opção seria as opções de análise, Set Analysis Options. Aqui nós estamos analisando um pórtico plano no plano XZ. Essa função aqui. Então, é ele que a gente vai selecionar. E observem que quando a gente seleciona, ele deixa os deslocamentos horizontal em X, vertical em Z e rotação em Y, que são os deslocamentos possíveis de um pórtico plano. Então, selecionado o tipo de análise, vou dar OK, volto no menu de análise, agora eu vou em Run Análise, para ele rodar essa análise. Aqui na lista de casos, o DED ele vai calcular, porque a gente deixou informação do peso próprio automático nele. O modal ele serve para determinar a frequência natural da estrutura e sempre está aqui. Vou vir aqui no botão da direita e ativar a opção para que ele não seja processado. Do Not Run. E ele também vai calcular essa estrutura para a carga GK e para a carga QK. Então, ele vai analisar essa estrutura 3 vezes. Uma para o peso próprio automático, uma para as cargas que eu lancei no GK e uma para as cargas que eu lancei no QK. Um monitor de análise vou colocar para sempre mostrar e vou colocar para que ele faça o Run Now, processamento agora. Vamos esperar alguns segundos até que o processamento seja concluído. A janela abriu, ó, não tem nenhuma informação de erro e a análise está concluída. Basta fechar isso. Inicialmente, ele está mostrando para a gente um resultado que é a deformada para o DED, ou seja, esta é a deformada devido ao peso próprio. Não tenho interesse nessa deformada no momento. Então, vou voltar aqui, ó, estrutura indeformada. Observem que o cadeado fechou, ou seja, eu só posso ver resultados agora, eu estou no pós-processo da estrutura. E aqui agora a gente vai ver os diagramas de interesse. Então, na deformada, ó, Display, Show Deformate Shape, eu não quero ver nem o DED, nem o GK, nem o QK sozinhos. Eu quero ver o estado limite de serviço, que é a cômbio 2. Marcar para ele desenhar a estrutura na geometria original e OK.
Se eu parar o mouse nos nós, ele me mostra os deslocamentos na direção 1, 2 e 3, que são os eixos locais dos nós, que correspondem, nesse caso, às direções de x, y e z. Então, dá para ver aqui que o deslocamento horizontal em x, seria a translação em 1, é de 0,00137 metros, ou seja, 0,3 milímetros. E a mesma coisa pode ser vista para os outros nós. Outro diagrama que vale a pena ver no display, show forces, seriam as reações de apoio, joints. Vou ver a reação de apoio para a combinação do estado limite último, vou dar OK. E aqui estão as minhas reações de apoio. Observe que o engaste deveria ter 3 reações de apoio. Eu tenho uma força horizontal, uma força vertical, mas não estou vendo o momento fletor. Mas ele está aqui. O que ocorre é que o momento fletor não é desenhado como um momento dessa forma. Ele é desenhado como um vetor. Então, se eu trocar a perspectiva para o 3D aqui em cima, aqui vocês conseguem ver que existe um vetor apontando na direção do eixo Y, que é o momento fletor do nó. Então, não se preocupem, ele está aí. Vou voltar para o plano XZ. Uma forma mais prática de verificar é clicar com o direito sobre o nó, onde ele vai mostrar esta tabela de resumo, em que eu tenho a força na direção de 1, que é a força na direção de x, que é o 11,71. A força na direção de 3, que é a reação vertical, de 98,62. E o momento na direção do eixo 2, que não está visível ali, que é o momento fletor deste engaste, a reação momento. Ele dá negativo porque o eixo Y está apontando para o fundo da tela e ele deu para frente da tela, ou seja, isso representa um momento anti-horário aqui, 28,93 kNm. No outro apoio, como ele é um apoio fixo, isso já não é um problema, só existem as duas reações visíveis, que seria a reação horizontal em X e a reação vertical em Z. Nada mais. Outro diagrama de interesse é o diagrama de momento fletor. Então, vamos vir aqui em Display, Show Forces, agora forças de barras, que seriam os diagramas. Combinação do estado limite último, momento fletor na direção 3. Vou marcar para ele colocar os valores nos diagramas e dar OK. Então, aqui a gente consegue ver o momento, diagrama de momentos. Olhem só, o momento fletor da reação do engaste está aqui. Eu tenho as parábolas, incluindo os QL2 sobre 8 indicados e os momentos dos máximos. Olhem só. QL2 seria, no caso, a linha de fechamento aqui. E aqui no meio seria o QL2 sobre 8, que vocês veem nos exercícios manuais. Todos os demais valores do diagrama. Lembrando que eu posso clicar com o direito sobre uma barra e ele vai me abrir este pequeno resumo, em que aqui em cima eu tenho o diagrama de corpo livre, em que dá para ver que eu tenho uma carga distribuída de 21,35. Esta carga é o resultado da combinação do estado limite último. Aqui aparecem os momentos de extremidade e as forças cortantes nas duas extremidades. Tem o diagrama de cortante nesse ponto e o diagrama de momentos nesse aqui, além da deformada, em que aqui sim, ela está em valor relativo, onde as extremidades não têm o deslocamento apresentado. Se você trocar isso para valor absoluto, observem que ele passa a mostrar os deslocamentos de extremidade, que na realidade são devidos aos movimentos dos pilares de apoio. E se você mover o cursor, você consegue ver aqui à direita os valores dos momentos. E no máximo ele indica o valor máximo, mas não o máximo positivo e negativo, o máximo absoluto, que no caso aqui ele está indicando só o negativo. Embora o meu interesse seria também saber o máximo positivo, que seria esse 57,05. Então, cuidado aí com esse indicador de máximo automático. Outra coisa interessante de ver aqui é que vocês podem ver o carregamento do DED.
O DED, que seria o peso próprio automático, deu uma carga de 2,25 kN por metro nessa viga. E esse valor é facilmente verificado, pois a viga tem uma seção transversal, que a gente já colocou, de 15 por 60. E o peso específico do concreto é 25. Então, se vocês fizerem a conta 0,15 vezes 0,60, que é a área da seção transversal, vezes 25, isso tem que dar 2,25 kN por metro, que é a carga que está sendo aplicada aqui, como peso próprio automático. Então, isso é algo que pode ser facilmente verificado. Outro diagrama interessante é o de cortante, que a gente já viu de uma barra, né? Mas a gente pode ver da estrutura como um todo, ó, que é o cortante na direção 2, nesse caso, está apresentado aqui. E como se trata de um pórtico, outro diagrama de interesse é o diagrama de força normal, que é o axial force aqui, ó. E aqui ele tem um detalhe bem interessante. Por exemplo, se eu clicar neste pilar, reparem que ele faz o diagrama de corpo livre aqui, ó. O pilar está desenhado deitado, mas ao mover o cursor, vocês veem esse ponto roxo, que indica onde a gente está. Observem que lá na cobertura, a normal é de menos 30,87 e à medida que eu vou descendo, olha só, ainda no mesmo pilar, ela vai aumentando até 36 e um pouquinho mais, ó. Por que ela aumenta? Porque o peso próprio do pilar é uma carga distribuída uniforme ao longo do comprimento dele. Está aqui, ó, uma carga distribuída aqui. E devido ao peso do pilar que está acima, essa carga vai aumentando à medida que eu vou descendo a seção transversal. O valor não é significativo para o aumento, observem que é praticamente constante os dois diagramas, por isso que manualmente a gente acaba desprezando esse efeito. Mas ele aparece aqui nesse tipo de análise. E observem no diagrama de corpo livre também, olha só, que esse 30 aqui é a reação dessa viga nesse pilar. E esse 54 é a reação dessa viga nesse pilar. E esse 98 é a reação vertical desse engaste. Então, o diagrama de corpo livre mostra também bastante informação para a gente. A mesma coisa pode ser vista nos outros pilares e na viga. Embora na viga, como não tem carga uniforme, o valor da normal não varia, ele permanece constante independente da seção transversal. Então, de forma geral, a apresentação e modelagem do diagrama de um pórtico desse tipo fica dessa forma. Novamente, se vocês forem deixar o arquivo salvo, soltem esse cadeado para que ele não salve os arquivos de resultados. Quando vocês precisarem do resultado, basta reprocessar a estrutura. E o objetivo do vídeo é esse. Até mais!